Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a minissérie Industry, da HBO. Uma das melhores minisséries que eu já assisti em toda a minha vida até o momento. Por que eu gostei tanto dessa série e estou indicando aqui para vocês? Principalmente para você que estuda psicologia, ou você que já atende, que é da psicanálise ou que não é da psicanálise. É uma série que é até difícil comentar sobre, porque há uma série de camadas. Então, por exemplo, se você coloca se você coloca uma pessoa de economia para assistir essa série, ela vai se impactar de uma forma. Se você coloca um matemático, de uma forma. Se você coloca alguém que trabalha com mercado, com ações, com bolsa de valores, de outra forma. Dentro da psicologia, o que eu achei interessante nessa série são os personagens. Então, assim, nós acompanhamos a vida de 4 jovens, que é o Robert, que é a Yasmin, a Harper e o Gus. Esses 4 jovens, ali na faixa ali dos 22 anos, 23, 24 anos, são estagiários de uma espécie de um banco e eles trabalham de trader. Eu não vou comentar nesse vídeo sobre ações, sobre investimento, sobre bolsa de valores, nada disso. Eu quero me ater exclusivamente aos dramas pessoais desses personagens, desses 4 personagens. Eles começam a trabalhar, né, nesse banco, lidando com clientes, e não são clientes simples, são bilionários, assim. Então, às vezes é uma ligação que eles recebem: olha, eu quero que você invista 500 milhões em tal empresa, em tal ação, em tal lugar, né? É uma série que fala também sobre o quê? Trabalho. Sofrimento psíquico no trabalho. Eu gravei um vídeo aqui no canal da série Ruptura. Só que essa série Industry, ela consegue apontar certos, como é que eu posso dizer, problemas no trabalho que Ruptura não coloca. Então, por exemplo, assédio moral e assédio sexual. Essa série trabalha esses 2 temas de uma maneira assim excepcional. A partir de agora eu vou dar spoilers da série. Então, assim, é um vídeo com spoilers da série, das 2 primeiras temporadas. Caso você não ligue para spoiler, pode continuar assistindo o vídeo. Se você liga para spoiler, eu não acredito que o que eu vou dizer a seguir vai estragar a sua experiência. Muito pelo contrário, pode acabar instando em você, né, um desejo de assistir a série. Então vamos lá. Assédio sexual e assédio moral. Isso acontece na série. Então, assim, os personagens são constantemente cobrados, humilhados, ridicularizados. Então, por exemplo, a Yasmin, na primeira temporada, ela trabalha numa mesa onde basicamente o chefe dela manda ela pegar o almoço para eles. Simples assim. Tipo, a Harper também, o Gus também. Inclusive, no primeiro episódio da série, nós temos um suicídio. O que dá a entender que foi um suicídio. Ou alguns espectadores não acreditam que foi um suicídio, mas que o rapaz, né, o personagem, teve um colapso. O que estava acontecendo? Esse personagem estava trabalhando horas e horas e horas a fio. Ele não ia nem para casa tomar banho, para vocês terem uma ideia. Ele entrava dentro do banheiro, mudava de roupa, colocava um perfume e saía, continuava trabalhando. E ele acabou enviando um arquivo, por estar muito cansado, né? Ao invés de colocar times 12, ele colocou times 13. Tipo, um erro básico, né? De amador. Ele simplesmente surtou. Teve um colapso e acabou morrendo, né? E é uma das cenas mais pesadas da série porque a CEO faz um discurso de menos de 1 minuto e eles continuam trabalhando. Então, assim, o trabalhador ali é só um CPF, né? Uma metáfora, né? É só um número. Então, assim, esse cara estava trabalhando horas e horas a fio e ele simplesmente teve um colapso, ou para alguns, né, acabou tirando a própria vida.
a CEO faz um discurso de 1 minuto e meio, e todo mundo volta a trabalhar. Então, assim, é uma série que constantemente está batendo nessa tecla do assédio moral, né? Do assédio moral e do assédio sexual também. Não por parte dos funcionários entre si, o que acontece, mas por parte dos clientes. Então, assim, há 3 personagens nessa série que são assediados por uma cliente. Por quê? Nessa série, os traders, que diz, né? Esses estagiários, eles precisam conversar com os clientes. Então, assim, não é uma cultura onde eles resolvem os problemas por meio do telefone. Eles precisam ir a reuniões. A série é situada em Londres. Tudo para eles é lanche, é jantar. Então, assim, não é uma reunião de negócio. O cara precisa literalmente sair com esse cliente e conversar com esse cliente, né? Colocar suas propostas, etc. Essa cliente, que por sinal é uma mulher, né? Um assédio sexual realizado por uma mulher. A primeira personagem é a Harper, que tenta ali, né, ter como cliente e tal, e ela coloca a mão na perna da Harper, entre as pernas da Harper, e tenta beijar a Harper, e ela não deixa. Ela foi assediada sexualmente. O que ela faz? Não conta pra ninguém. Ela não conta pra ninguém. Por quê? É uma cliente bilionária que investe milhões e bilhões em ações. Outro personagem também é assediado por essa cliente. Só que esse personagem é um homem, que eu vou comentar com vocês ainda no vídeo. Ele é um homem. Ao invés de tomar esse assédio como um assédio, ele responde esse assédio. Ele começa uma relação ali com essa cliente, uma relação no mínimo estranha. E eu vou comentar por que é no mínimo estranho. A terceira personagem é assediada, mas ao invés de ficar quieta, ela fala. O espectador na hora pensa assim, nossa, vai explodir um escândalo. Quando esse ato, né, é denunciado, o próprio CEO, assim, o chefão da empresa, diz assim, olha, isso acontece sempre. O que a gente faz nessas situações é não fazer nada. Deixar que isso suma, né? Então, assim, a série ela é brutal nesse ponto, porque o assédio sexual e o assédio moral, dentro desse ambiente de trabalho, é visto como algo corriqueiro. Como algo que é meio que a parte suja desse trabalho, faz parte. Tanto que quando uma personagem, mulher, denuncia para outra mulher, né, esse assédio que sofreu, essa personagem, que é a Yasmin, que eu vou comentar no vídeo também, relativiza o assédio. Diz assim, será mesmo que foi um assédio? Será que não foi uma cantada? Essa cliente é muito importante? Você tem certeza que você quer, né, fazer isso? Denunciar essa pessoa, esse cliente, logo agora que você é uma estagiária e daqui a 2, 3 meses você pode ser efetivado na empresa? Então, assim, essa personagem, que é a Yasmin, que é uma mulher, acaba relativizando o assédio sexual, né, o abuso sexual, praticamente, um abuso, né, que essa personagem sofre. Mas essa cliente assediou e abusou sexualmente, foi um abuso de 3. Então, assim, já era um padrão, entendeu? Então, é uma série que, caramba, essa parte do assédio moral e do assédio sexual está presente na série. Essa parte do trabalho excessivo, da cobrança, né? Reféns do capitalismo selvagem, isso também aparece na série. Para você que é uma pessoa que, por exemplo, gosta de ler o Marx, gosta de ler autores de esquerda, gosta de problematizar o capitalismo selvagem, a própria noção de trabalho, né, a mais-valia, tem várias cenas ali que são interessantíssimas, porque uma personagem, por exemplo, consegue render de lucro, entre aspas, para esse banco 300 milhões de dólares. E ela recebe uma comissão, digamos assim, de 225 mil. Então, assim, é uma série que, poxa, se você olha só para esse lado do trabalho e tal, excelente. Mas o ponto que eu quero tratar com vocês hoje nessa série são os dramas pessoais dos personagens, né?
Tem 4 protagonistas, mas o Gus não é um personagem que eu acho que tem tanta coisa para falar, né? Eu vejo a Yasmin, a Harper e o Robert como 3 personagens que, na minha concepção, é muito mais interessante de trazer aqui para o canal para pensarmos juntos. Por quê? Eu quero abordar o vício em drogas. Então, assim, esses 3 personagens são usuários. Isso aqui você assiste a série, você vê isso. Mas eu quero trabalhar e pensar com vocês a droga e os problemas familiares. Porque esses três personagens possuem problemas seríssimos com seus pais. Os 3 possuem problemas seríssimos com seus pais. E onde que a droga fica nisso? O Robert, sem dúvida, é um dos personagens mais problemáticos da série, né? Ele, no início, estabelece, entre aspas, o que parece ser uma relação ali com a Yasmin, mas é uma relação pautada em 2 tipos de personagens aqui, né? Os 2, na verdade, encarnam 2 tipos de personagens em suas respectivas fantasias. A Yasmin, ela namora um rapaz que não tem expectativa nem objetivo nenhum de vida, muda de emprego o tempo todo, não tem dinheiro, mora no apartamento dela, não é um cara tão sexual assim, né? Os 2 não transam tanto quanto ela gostaria. Ela não se sente tão desejada assim pelo namorado. Esse namorado dela é meio que um peso morto dentro da relação, né? Ela conhece o Robert, está ali também na mesma empresa que ela, e ela percebe o seguinte, que ele curte ser dominado. Então, assim, os 2 começam um jogo ali de mensagens de texto eróticas. Então, tipo assim, ele dá em cima dela, tá flertando com ela sente tesão, vai para casa, pede pro namorado dela fazer sexo oral nela, tira uma foto e manda para ele. Os 2 estão conversando ali num bar, na presença do namorado dela, e quando o namorado dela sai de perto, ela diz assim, olha, eu vou tirar minha calcinha aqui agora, vou entregar na sua mão, você vai no banheiro e você vai tirar uma foto com a minha calcinha no seu rosto. Os 2 têm esse jogo, né, é um jogo de gato e rato, né? Mas a série consegue explorar isso, esse jogo, de uma forma assim genial. Tem cenas extremamente eróticas. Não são cenas pornográficas, mas são cenas eróticas. Os 2 gozam dentro dessa brincadeira, desse jogo erótico. E eles não chegam a transar de fato. É um ponto que eu achei incrível na série. Há todo esse jogo de passar o dedo na borda da taça de vinho, mas de não beber a taça. Há um jogo aqui de fazer desejar. Eu já dei inúmeras aulas sobre histeria, sobre desejo na histeria, sobre a histérica e o desejo do outro, o desejo do outro, a histérica que se coloca nesse lugar, né, de falo, etc, etc. É uma parte da série que quando você assiste, para você que curte estudar fantasias sexuais, eroticidade, o sexo e esse jogo erótico de dominação e submissão, isso aparece na série. E o Robert é um personagem que na primeira temporada ele tá ali, né? Nesse jogo é um cara que gosta muito de usar cocaína, mas ele tem problemas seríssimos com a mãe dele. Então assim, a mãe dele, ele disse isso na série, foi uma mulher extremamente dominadora e que não ofereceu tanto carinho assim para ele. O Robert, ele é extremamente triste e inseguro. Ele nunca conseguiu, de certa forma, receber essa aprovação da mãe, esse reconhecimento da mãe, esse olhar de amor da mãe. E o pai dele se separou da mãe dele e acabou, entre aspas, arranjando outra família, né, tendo outros filhos. O Robert aqui, assim como os outros 2 personagens que eu vou comentar aqui no vídeo, é alguém que os psicólogos, né, adoram comentar esse tipo de coisa, que há uma ausência da figura materna aqui. Tanto que o Robert se relaciona, entre aspas, com a Nicole, que é a cliente que eu comentei com vocês aqui no vídeo, que acaba assediando sexualmente, abusando sexualmente
né, dos outros traders, né, os seus colegas ali da empresa. Só que essa relação que ele tem com essa mulher, de uma forma estranha, e eu uso a palavra estranha na melhor das intenções, ele gosta dela. Então, assim, ao mesmo tempo que ele sabe que ela é uma predadora, ao mesmo tempo que ele sabe que ele não, talvez não signifique tanto para ela assim, ele gosta. Inconscientemente, ele meio que se vê preso nesse tipo de relação com uma mulher que o domina. Olha só, com uma mulher que o domina. A Yasmin, dentro dessa relação que ela teve com ele ali na primeira temporada, é uma relação de dominação. A Yasmin é podre de rica. Então, assim, ela é filha de um cara que é dono de várias empresas. É uma garota, uma mulher, na verdade, né, que fala vários idiomas, inteligentíssima, e ela é herdeira, ela não precisa estar ali. É um ponto da série que eu acho muito legal também. Ela não precisa estar ali. Inclusive, é dito na série também que ela só conseguiu entrar naquele banco, naquela indústria, digamos assim, naquela empresa, porque o pai dela mexeu os pauzinhos. Então, assim, a Yasmin, ao longo das 2 temporadas, a personagem se constrói em cima desse estigma de herdeira. Tipo assim, ela não tem nada, ela não conquista nada. Tudo que ela tem já foi dado para ela. Diferentemente do Robert e da Harper, são dois jovens pobres que não estudaram, né, nas melhores escolas, não têm as melhores referências, mas estão ali tentando, né? Tanto que o Robert mora com o Gus, que é um cara que também muito rico. O pai dele é embaixador. Então, assim, ele estudou nas melhores escolas, tem muito dinheiro e ele tem aspirações de uma carreira política, né? Mais uma vez, tanto o Gus quanto a Yasmin são herdeiros, são podres de rico. Os pais são podres de rico. A Harper e o Robert não. Mas por incrível que pareça, a Yasmin, ao longo das 2 temporadas, sofre muito. Então, assim, eu vejo na série, é a personagem que teve um declínio absurdo. Então, assim, ela começa a primeira temporada com aspirações, né, com desejos de subir na empresa, de provar o seu valor. É uma série que fala bastante sobre isso, sobre provar o seu valor, sobre ser visto, ser reconhecido pelo outro, ser elogiado pelo outro, ocupar essa posição. Ao mesmo tempo que das negociações tem uma evidência, isso é bastante evidenciado na série também, né? Esse olho no olho, essa conversa com o cliente, né? Mas é uma personagem, assim como o Robert, assim como a Harper, que tem as suas questões com drogas. Então, assim, ela começa a cheirar demais, ela começa a usar muita droga, fumar demais. É uma série que você percebe o seguinte: os personagens, quanto mais no fundo do poço eles estão, eles usam mais drogas. E a droga aqui não é só a bebida ou a cocaína, mas o sexo também. Não sei se o criador da série assistiu Skins ou outras séries que abordam jovens problemáticos, né, que usam droga pra caramba e que têm problemas mentais e psicológicos, né, emocionais seríssimos. Mas aqui a droga, ela tem um papel, como que eu posso dizer? Quando você assiste a série no início, você pensa que a droga é um personagem apenas como um tipo de recreação ali dessas pessoas que trabalham nesse ambiente. Tipo em Lobo de Wall Street, mas não. A droga aqui muitas das vezes funciona como realmente um vício. Então, assim, para você que já estudou o vício na psicanálise, né? Já gravei algumas aulas sobre isso também. É algo que as pessoas geralmente ficam se perguntando: caramba, por que leva uma pessoa a se viciar? Por que essa pessoa aqui está usando droga? O que leva essa pessoa até a droga? Por que essa pessoa permanece nas drogas? O que mantém ela nas drogas? Será que o que leva a pessoa a procurar uma droga é a angústia? Se é a angústia, que angústia é essa?
Será que o que leva uma pessoa a procurar uma droga é a falta, não saber lidar com a falta, é não saber lidar com a realidade? Será que o problema, de fato, das drogas, né, do vício em drogas, diz respeito ao campo da realidade, quando a realidade é insustentável e esse sujeito busca as drogas como uma forma de escape dessa realidade? Né? De que realidade nós estamos falando aqui? É uma série que também leva o espectador a pensar o seguinte: nós estamos aqui o tempo todo diante de excessos. Para você que estuda psicanálise, eu já gravei uma série de aulas abordando o vício e o gozo. Então, caso você tenha um interesse em adquirir essas aulas, pode te ajudar e muito. Então, assim, você assiste essa série e você fica se perguntando, caramba, como que essa pessoa continua nesse vício? O que leva essa pessoa até as drogas? O que leva um jovem até as drogas? Né? Outra personagem também que usa, também, né, é usuário de drogas, mas no caso dela, eu vejo muito mais a parte do sexo, é a Harper, que é uma personagem que você de início não gosta tanto assim, mas depois você começa a se indagar o porquê você não gosta dela. É uma série que ela também fala de privilégios. Então, assim, temos a Yasmin e o Gus de um lado, a Harper e o Robert de outro. Tem pessoas que, entre aspas, podem errar e outras pessoas não podem errar. É a única chance. Não existe plano B, não existe plano C. É o plano A. Então, assim, é uma série extremamente pesada em certos momentos, porque ela consegue explorar muito bem os dramas de cada personagem, os dramas pessoais de cada personagem. A relação que a Harper tem com a mãe dela, que foi uma mãe extremamente negligente, cruel, que cobrava tanto ela quanto o irmão. Pode ser vista como uma mãe narcisista, né? A Harper tem problemas seríssimos, ela sofre de ataque de pânico, de ansiedade, ela não consegue estabelecer vínculos com outras pessoas, ela não consegue se abrir com outras pessoas, ela está o tempo todo pensando, ou melhor, ela está o tempo todo se sentindo cobrada por esse outro, ela tenta o tempo todo provar para o outro que ela é boa, provar para o outro que ela não foi um erro, que ela não é um erro, que ela não é alguém que não sabe. Ela está o tempo todo trabalhando, ela não consegue relaxar. Então, assim, ela respira, né, o mercado, as ações, os investimentos, etc. Ela não consegue relaxar. Os momentos que ela tem para relaxar, ela se droga. Ou faz sexo sem compromisso, com diferentes tipos de parceiros e parceiras, sem se comprometer em nada com essa parte do afeto, né? Há um certo empobrecimento afetivo nela. Então, assim, ela tem muitos problemas. Principalmente quando ela está passando por algum episódio assim, com muita pressão em cima dela. Mas você vê que essa personagem, todo o drama dela gira em torno do quê? Da mãe, do irmão que fugiu para outro país, né? O tempo todo se sentindo... a palavra não é nem testada, mas ela se cobra de uma forma absurda. Então, assim, ela é uma estagiária no terceiro ano e quando você assiste a série, você percebe certas coisas. A Yasmin também se cobra, porque ela tenta mostrar para o outro que ela não é só um rostinho bonito. Porque a atriz, né, a personagem, encarna todo esse estereótipo da menina rica, herdeira, que nunca precisou batalhar para nada, né, que teve sempre tudo à sua disposição. Ela o tempo todo tenta mostrar para o outro que não é só um rostinho bonito, que ela tem mais a oferecer, que ela realmente tem um talento. Tanto que há uma certa rivalidade entre as duas no início da série. Né? O Robert também. O Robert, diferentemente das duas, ele é extremamente inseguro. Ele não tem, como dizem os americanos, né? Ele não possui aqueles culhões que um cara realmente precisa ter trabalhando nesse negócio. Ele se sente extremamente inseguro o tempo todo. E dentro dessas relações que são abusivas. Relações onde ele ocupa uma posição de submisso. Relações que ele estabelece com mulheres que ele considera ter um certo poder sobre ele. Seja um poder aquisitivo, seja um status, ou, por exemplo, a idade, né? A relação que ele tem com a Nicole, que é uma mulher muito mais velha do que ele,
que tem idade para ser mãe dele. Inclusive tem uma cena que ele diz, né, que a Nicole parece com a mãe dele, né, em relação a ser uma narcisista e tal. Há esse jogo aqui, né, entre os dois. A série continua no ar, né, aos domingos, no momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês. E eu pretendo continuar comentando um pouquinho sobre os episódios, né, sobre os dramas de cada um desses três personagens, né. A Yasmin também sofreu um baque, né, quando ela descobre que o pai dela é um assediador. O pai dela é assediador e um abusador também, que teve relações com uma babá dela que tinha a idade próxima dela. Isso marca demais essa personagem, né? Ela não tem referência nenhuma de relacionamento. O pai dela traía a mãe dela traía o pai dela, né? Então, assim, não tem. A Yasmin, como eu disse anteriormente, é a personagem que, na minha concepção, tem a história, no que diz respeito a traumas, mais desgraçada, porque, assim, há um declínio dessa personagem. Quando você assiste a série, no início, há todo um brilho nessa personagem. Ela vai perdendo esse brilho. Então, assim, por exemplo, tem uma parte da série que ela tenta o tempo todo provar que ela não é só um rosto bonito. E ela acaba participando, digamos assim, né, de um setor. Ela faz parte de um setor ali da empresa que é responsável por negociar com os clientes em reuniões, tipo jantares, sei lá, num café. E ela é muito bonita, e a chefe dela também é uma mulher muito bonita. Só que dentro dessas negociações, elas utilizam o quê? A beleza. Então, assim, essa diretora dorme com alguns clientes, a Yasmin dormiu com um cliente também. Há há uma certa prostituição velada aqui. Então é algo que também mexe com essa personagem, porque ela começa tentando provar que não é só um rostinho bonito, que não é só um corpo bonito, mas ela acaba utilizando desse corpo como um artifício para conseguir certos clientes. Então, assim, é uma série que ela consegue expor diferentes camadas desse universo, assim, dos negócios, das ações, dos business. Tanto que assédio moral, assédio sexual, abuso sexual, prostituição velada. Então, assim, é uma série excelente. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Pretendo gravar próximos. A série é original da HBO. Até a próxima.